tudo bem? Começa agora mais um Em Prosa, que a gente bate aqui um dedinho de prosa com personalidades da cidade, da região. Um bate-papo bem despretensioso. A gente está aqui na casa da Mary Oliveira, cantora lírica maravilhosa que já cantou no mundo inteiro, não só no Brasil, não. Seja bem-vinda, Mary, tudo bem? Oi, Tânia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e bater esse dedinho de provas sobre música, sobre produção, sobre bom demais. Sobre a sua vida, né? Sobre a vida Mary? também, Até mesmo porque também. Sua vida é música. A vida é. Tem as partes burocráticas da música, mas tem música também. Sim, tem muita música, graças a Deus. E hoje estamos chiquérrimos aqui, hoje não tem cafezinho. Gente. Tá muito calor, Mary nos recebeu com um drink sem álcool. Pra gente conversar aqui, então já vamos começar com um brinde. Vamos lá. Com um brinde. Saúde. A todos nós. Vamos ver se tá aprovado. Ai, tá aprovadíssimo. Do jeito que tá calor ultimamente. Então a gente já começa falando de você. Você nasceu aqui na região. Nasci Tremembé, aqui. Tremembé. Tremembé. Nasci em Tremembé. Naquele ano todo mundo nascia em Tremembé porque não tinha Santa Casa, em Taubaté não tinha maternidade, né? Mas me criei em Taubaté desde os primeiros dias, a família morava aqui. Sim. Aqui no bairro da Independência, do ladinho do Juvenal da Costa e Silva. Ah, Juvenal. Passo ali assim, cheia de saudade daquele lugar, toda saudosa dos amigos, encontro ainda alguns hoje em dia por ali, é muito bom. E daí a gente entra nesse assunto que a gente até estava conversando, né, que pensa, nossa, mas a cantora de ópera que mora em Taubaté, você conheceu vários países graças à ópera e você não pensou em sair daqui? Não, nunca saí daqui. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais. Agora eles já se foram, mas era uma decisão minha de ficar perto deles. Eu tinha um receio muito grande de estar distante e não poder abraçar, me despedir, não estar perto nas horas de dificuldade. Minha mãe e meu pai eram pessoas incríveis, pessoas simples, trabalhadoras e geniais assim, para a vida. Eu devo à minha mãe a música, então eu realmente decidi não me mudar, não ficar distante de uma vez deles. A mãe, ela era da Igreja Assembleia de Deus, mamãe e papai, a família toda. E grande parte da família da Igreja Assembleia de Deus ainda. E a mãe, ela tocava acordeon, ela aprendeu sozinha, uma autodidata, numa época que era muito difícil pagar professor e tal. Não se devia ao fato dela de não querer um professor, não. Se devia ao fato de que ela, na igreja, aprendeu a tocar violão, tocava trombone de pisto, e aí ela queria tocar acordeon, conseguiu uma acordeon, mas não tinha dinheiro para pagar professor, e meu pai brincava que tinha muito nheco-nheco de madrugada, até conseguir aprender ali as primeiras coisas no acordeon. E eu guardo isso para a vida, assim, porque ela era uma mulher que, com a mesma disposição que ela cozinhava para 2.000 pessoas, porque era salgadeira, de mão cheia, boleira, cozinheira, também sentava, enquanto cozinhava, tinha uma inspiração para um hino novo da igreja, se sentava, escrevia a poesia, eu cantarolava, gravava no radinho, naqueles de fita cassete, né? Tem o dom, tem o dom. Na fita cassete na cozinha, e depois sentava com o acordeon à tarde para terminar a música. Escreveu mais de 200 músicas pelas minhas contas. Então a sua mãe é artista completa, você só canta. Eu só canto, e eu falava para ela que ela falava quando me via cantarolando alguma coisa, Mary, grava isso aí, guarda isso aí que você cantou. Eu falava, não, mãe, a compositora é você, eu sou a intérprete, eu canto o que você faz. A sua mãe, então, ela trabalhava com várias outras coisas, ela não seguiu carreira diferente de você, mas você, eu também sei que fez faculdade de comunicação social, né? Sim, sim. Somos todos comunicadores Somos aqui. Todos. Então, demorou um pouquinho para isso. Não, eu quero viver disso. Como foi esse processo? Demorou um tanto. Eu comecei a trabalhar muito menina, com 14 anos, comecei a trabalhar. E eu fazia o magistério no Estadão. E morava aqui no final da Independência.
né? Não eram todos os dias que era possível tomar ônibus para a escola, porque o salário que eu recebia era muito pequenininho. E para eu continuar os estudos foi bem na força mesmo, da insistência, na persistência. Eu fui a primeira da minha casa a fazer ensino médio, né? Então era uma coisa muito diferente e algumas cabeças eram muito resistentes, inclusive, a isso. Mas os meus pais incentivavam muito que eu continuasse estudando, já que sabiam que eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fiz magistério no Estadão, depois fiz comunicação social, mas o primeiro vestibular que eu prestei na vida foi para engenharia. Passei em 100º, 30º lugar, descobri que eu ia ser uma péssima engenheira, larguei mão e depois, 1 ano e meio depois, prestei vestibular para comunicação social. Eu não fazia ideia naquela época ainda, naquele momento, que eu poderia fazer um curso de música no nível superior e isso podia me levar para onde eu fui. E no primeiro ano da faculdade, logo no primeiro ano, eu conheci o curso de canto lírico na Fego Camargo e fui estudar lá. E você já se via no canto lírico? Não, Ou você não. Eu quero Eu cantar conheci, qualquer coisa. eu conheci o canto lírico porque eu tinha comprado. Eu me dei de presente, lembra da Diniz Discos ali no centro? Eu comprei uns LPs, um LP do Beethoven, outro do Mozart e tarará. E eu gostava de ouvir, achava legal. E depois eu conheci pessoas que faziam música erudita, que estudavam e tal. E aí sempre tem aquela pessoa que vai te dizer, olha, você canta, né? Tem que haver. Olha, você canta, você podia estudar e tal. E foi com base nisso que eu falei, vou estudar canto lírico, vou procurar. E fui, fiz o teste da Fego e comecei a estudar lá. E isso, na verdade, eu falo, foi o começo só. Foi o começo só, porque uma casa não se faz só do alicerce, precisa ter parede, telhado, né? Precisa ter coluna, precisa ter tudo isso junto. Isso foi o início de tudo. E eu segui procurando, estudando, procurando professores, fazendo outros cursos e tudo mais. E aí eu me formei em comunicação social na Unital. Eu trabalhei na prefeitura outros 10 anos, outra feita, então trabalhei numa série de coisas. Trabalhei na Pernambucanas, aqui dei aula em escolas do estado aqui como professora substituta, trabalhei no Lar Bom Samaritano. Mas então todos esses trabalhos em tantos outros lugares, né, de uma vida, hoje eu tenho 50 anos de idade, então se a gente fizer as contas, dá 36 anos, né, trabalhando, acabam fazendo você aprender muita coisa, graças a Deus. E aí eu fiz licenciatura em música, fiz pós-graduação, fiz uma especialização em performance de ópera, além de aulas e cursos e festivais, com tantos outros professores em vários lugares do país. Meu primeiro trabalho com orquestra na vida, e eu agradeço muito essa pessoa, foi a professora Nancy Bueno, que foi pianista do Quinteto da cidade de Taubaté e professora na Fego Camargo durante longo tempo, a quem eu dedico um amor e amizade muito grande, ainda convivo com ela muito, a gente faz parte de um coletivo juntas, e ela me indicou para o meu primeiro trabalho com orquestra profissional na minha vida, lá em 2001. E como foi? Ai, foi incrível, quase morri do coração. As borboletas no estômago. Eu lembro até hoje de milhões de borboletas, lagartas no estômago. Foi muito instigante eu chegar, encontrar gente profissional e eu diletante, eu iniciante, nunca tinha tido experiência de cantar com orquestra. Curiosamente até, eu sempre falo para os alunos, para os cantores iniciantes, gente, se prepare para outra relação de afinação, que você cantar com o piano dentro da sala de aula, e eu sempre falo isso, e eu bato na tecla das escolas, em geral, de música, que tem canto lírico e tal, que põe seus alunos cantando em salinhas para meia dúzia e acham que esse é o fim, né? E sendo que esse aluno precisa aprender
a cantar cada vez para plateias mais distintas e de diversos tamanhos e diversos lugares e tudo mais, e repertórios distintos, para que ele controle o incontrolável, que é o sistema nervoso central. Porque só a prática te leva ao controle. Senão, essa pessoa está fadada a se tornar uma pessoa, de repente, viciada numa medicação para controlar o nervosismo, né? Ou coisa pior. Então, você precisa da prática. É a prática, depois da teoria devidamente aplicada, depois dos estudos feitos, e não depois no sentido, vou estudar 20 anos, depois vou começar a cantar, não, mas adquirir uma base, começo a experienciar para conseguir crescer nisso. Então é muito necessário se fazer isso. E foi incrível esse primeiro trabalho, foi com a Orquestra Sinfônica de Americana, e foi um trabalho maravilhoso, porque eu aprendi demais. Eu lembro até hoje do nome de todo mundo, o maestro Carlos Lima, o tenor era o Flávio Carvalho, meu amigo até hoje, professor na Universidade Federal de Uberlândia, um tenor incrível, o Yuri Eruskevicius, que era o outro solista, um barítono maravilhoso. Então, a gente... essa convivência com essas pessoas puxam você. Aí né? foi mordida pelo bichinho do realmente quero correr o mundo em todos os palcos, todos os teatros. E você conseguiu, né? Que nos bastidores você estava falando que só está faltando um lugar aí dos grandes teatros brasileiros. Há alguns importantes, onde eu, é lógico, quero ainda cantar, porque a vida não se encerra assim, né? Ela se encerra quando tiver que se encerrar, não importa quanto você tenha feito. Mas eu olho para trás com alegria, orgulho e gratidão, porque muitas mãos se estenderam para mim, muitas mãos. E se eu for citar qualquer nome, eu serei injusta, e as pessoas que participaram da minha vida de maneira positiva, né? Elas tem algumas que naturalmente se destacam, como o maestro Joaquim Paulo do Espírito Santo, professora Neide Thomas, professora Luísa Giannini, professora Graciela Araia, Vitor Filomeno. São algumas pessoas que realmente são por longo tempo e que foram decisivas nas minhas escolhas, no meu bom direcionamento. Porque não basta saber a técnica, você tem que saber o que cantar para não se machucar, para não perder essa voz que você tem, porque o mau uso, né? O mau uso faz perder qualquer coisa. Então, esses lugares todos, Teatro Municipal de São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Brasília, Salvador, Fortaleza e por aí vai, vou conseguir citar todo mundo, Campinas, Teatro São Pedro em São Paulo. É um grande checklist. Exato, é um checklist grande, e esse ano eu tenho o prazer, inclusive, de estrear, como a gente estava dizendo, como você disse, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi um lugar que eu quase cantei já da outra feita, há alguns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, mas que eu já estava com outro contrato que bateu bem em cima daquele para qual eles chamavam a gente, e para qual eles me chamaram, e aí, mas nesse ano calhou, tem 2 óperas no Teatro Municipal do Rio, estou muito contente com isso, porque é uma casa belíssima de ópera, e eu estou muito, muito feliz mesmo com isso. Agora, contando mais da sua história, como eu disse, você cantou em vários lugares, várias óperas. Qual foi o seu momento favorito, assim? Nem precisa ser o favorito, mas sei lá, um top 3. As perguntas difíceis da Tânia, dela me faz dar essas respostas. Não. Eu sei que Carmen tá aí nos seus Carmen principais. É meu papel predileto, assim, sobretudo, né? Ela foi o primeiro papel que eu cantei porque me apaixonei por ela, por culpa do meu professor, Joaquim Paulo do Espírito Santo, que me apresentou a área da Carmen e falou: esse papel, você nasceu com a voz para esse papel. Você vai desenvolver-se tecnicamente, cenicamente, dominar a cena, e é esse papel que você vai fazer. Esse aqui vai ser seu cartão de visita sempre. E não é que eu estou me rotulando, mas ele estava tão certo. Não foi só esse que ele disse que eu ia fazer muito bem, mas esse foi. Ele dizia: você tem
tudo para esse papel. Então estude, dedique-se e cuide da sua voz, cante. E realmente eu cantei 40 Carmens até agora, né? E aí é importante dizer, né, que se você cantou 40 vezes uma ópera inteira, para você fazer isso, você cantou pelo menos umas 2.500 vezes, estudando, preparando, porque você está preparando no idioma estrangeiro. A Carmen é uma ópera francesa. Eu canto em 9 idiomas, 8, 9 idiomas, 9 idiomas diferentes. O cantor lírico precisa dominar a dicção de vários idiomas. Difícil. Além da leitura musical, além de conhecer estilo, além de conhecer as diferentes épocas, você tem que ter dicção boa, você tem que ter boa saúde, postura. A saúde da sua voz tem que estar sempre em dia, porque não dá para pensar que tô meio ruim, não sei o que. A técnica tem que sobrepujar a sua saúde naquele momento. Você tem que ter consciência corporal, consciência do personagem, deixar-se vestir por ele. Que são fantasias pesadas também, pesadas, né? E pesadas no sentido intelectual e psicológico também. Pesado, né? Às vezes você pega um personagem pesado, eu já tive personagens que eu deixei de lado por algum tempo para aprender a processar mentalmente mesmo, psicologicamente, maturar a história daquele personagem, porque doía em mim quando eu cantava. Quando eu cantava uma personagem de uma mulher que matava o próprio filho no lugar do filho do inimigo, porque o inimigo matou a mãe dela, e ela vai se vingar imediatamente, e assim, ela reage, e no escuro ela não vê que ela joga o próprio filho na fogueira, por exemplo. É uma história extremamente pesada. Fiquei até arrepiada. É terrível. O feminicídio está muito presente na ópera. A Carmen é morta no final da ópera porque ela se separa e o ex não aceita. E quantas de nós já passaram por isso? Mas tem personagens como Eurica, do Ballet Máscara, que é uma personagem que eu amo, que é uma feiticeira e que eu acho maravilhosa, a Ária. E vai ter personagens travestidos, porque era muito comum você ter vozes travestidas, os contratenores fazerem papéis na ópera, né? Os castrati antes disso, né? E hoje os contratenores também, e as mesos são essa tessitura, então às vezes a gente vai fazer personagem masculino. Você é o mezzo-soprano, então isso significa que pode transitar entre os estilos? Como que é? Não, mezzo-soprano quer dizer meio-soprano, não meio no sentido que eu sou metade, mas meio no sentido da classificação vocal. As classificações vocais, elas seguem uma ordem universal. Soprano é a voz aguda feminina, mezzo-soprano a voz média feminina, contralto a voz grave feminina. Correspondente masculino são os tenores, a voz aguda, os barítonos, as vozes médias, e os baixos, as vozes graves. Então essas 6 classificações se subdividem dentro da ópera. Você vai ter soprano lírico, soprano spinto, soprano dramático, soprano coloratura. Então não é toda soprano que canta tudo, aliás, uma soprano não canta tudo, ela canta... Na ópera, você tem papéis específicos para o seu tipo o seu subtipo, seu sobrenome. Então, eu sou uma mezzo-soprano que me considero um mezzo-soprano lírico, que à medida que o tempo vai passando, vou ficando ligeiramente mais dramático, mas talvez não fique tanto. É uma voz volumosa, então às vezes as pessoas confundem com dramático. Mas eu gosto de me considerar um pouco mais lírico, na classificação do mezzo-lírico ainda. E aí você tem a tessitura, ou seja, a área útil da minha voz, a região bonita da minha voz, do grave ao agudo, e em que eu resisto e mantenho qualidade homogênea, é igual à região dos antigos castrati, ou da grande parte deles, ou dos contratenores, e por isso a gente compartilha papéis na ópera. Né? Porque mezzo-soprano foi uma classificação recente na ópera, uma classificação que começou a existir já no século XIX, no final do século XVIII para o XIX, começou a se aventar isso da classificação das mesos. E antes os compositores compunham para uma voz específica. Então, se era uma meso, mas eles chamavam de soprano corta. Então, a soprano que não tinha todos os agudos de soprano e tinha alguns graves de contralto.
Então, estava no meio do caminho. Eu acho mais prático ser assim. É mais prático, é legal, gente, é muito legal. Então, por exemplo, eu tenho agudos de soprano, mas não todos. Graves de contralto, mas não todos. Eu tô aquecendo, ok? A voz não está aquecida. O que acontece? Esse grave, ó, pode ficar mais grave ainda, que tá dentro da minha textura. Tô no grave. À medida que eu vou subindo, então, isso aqui é um sol grave, é um grave de contralto, né? Então, se eu subir um pouquinho mais, oi, 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 oi. Ele vai começar a subir e eu vou chegar aqui. E aí eu posso subir mais um pouquinho. E aí sim entrar numa zona mais aguda. Oi, 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 oi. E aí sim eu cheguei numa zona aguda da minha voz, né? E então essa região aguda começa a soar para algumas pessoas como soprano, mas não quer dizer que a voz grave não tem agudo. Toda voz tem seus agudos e seus graves, né? Então, se eu vou cantar uma frase mesmo aguda, da Carmen, por exemplo, né? Si lui convient de refuser, rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre c'était, c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Isso parece, né? Isso é a tessitura típica de mezzo-soprano, essa região a se cantar, né? Então, e aí às vezes você vai fazer, se você for fazer uma... Por exemplo, né? Parece super agudo, por quê? Porque vem vibrando. Então, na mente do leigo que ouve isso, fala assim, nossa, parece muito agudo. Na verdade, não é. É um Fá, não é super agudo. É que o giro da voz promove essa sensação. Mas eu então queria, porque já está com bastante tempo aqui de programa e infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu queria então que você desse esse incentivo para quem assiste, que o povo brasileiro é um povo muito musical, mas ainda tem esse pezinho atrás com a música clássica, com o canto lírico. Incentivo, por quê? Porque é bom conhecer, se abrir aí para esse tipo de música, que quem ouviu esse pedacinho da Mary cantando já deve ter se arrepiado, que nem eu me arrepiei, então talvez já tenha botado essa semente neles. Mas eu queria esse seu incentivo. Olha, eu tenho dito, eu sou delegada agora na Conferência Nacional de Cultura, e junto com o Fórum Brasileiro de Ópera, o Ubuntu Brasileiro, que é um coletivo para o artista negro brasileiro, os concursos que eu presidi no Conservatório de Tatuí, né, o Lapinha, que é uma causa, a causa antirracista dentro da música de concerto da ópera, mas eu tenho dito sempre para os cantores que é preciso provar-se, desafiar-se, colocar-se em posição de desafio, né? Para descobrir aquilo a mais que você é capaz. E eu acredito na força que o processo de formação tem. O processo de formação exerce uma força incrível e determinante na vida de qualquer profissional. E o cantor lírico, o artista da música de concerto da ópera, eles precisam desse processo como ninguém. Então, deixar um convite muito especial para as pessoas acompanharem a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, sob regência do mestre César Pimenta, meu digníssimo, amado, maravilhoso marido. E aí, não é nenhuma propaganda suspeita, ele é maravilhoso e incrível. Eu não tenho nada com o César, eu posso dizer que ele é incrível. Isso, ele é incrível. Aqui corroborando o argumento. Isso, uma pessoa maravilhosa, um profissional incrível, engajado, que dedica a vida, tem dedicado os últimos anos a estruturar melhor e está deixando cada vez mais organizado esse corpo artístico taubatiano, a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, que tem 21 anos de existência e que muita gente ainda não sabia da existência, e ele tem trabalhado muito por isso. A banda sinfônica
e aí trabalhando também na reestruturação da Famuta, que merece muito mais atenção e que é usada como cartão por muita gente, mas que na verdade tem um corpo inteiro trabalhando de graça, e por isso fica tanto à mercê de favor político, coisa da qual eu sou completamente contra. O Coral Municipal, que tem uma agenda de concertos, nós teremos concertos em maio e junho no Teatro Metrópole, assim como Cantata de Natal maravilhosa, com a orquestra lá do Centro Cultural, dos alunos. Deixo também o convite para dia 31 de julho, a Ópera Suor Angélica, com a CIA Ópera São Paulo, com o elenco inteiro da nossa região, só uma cantora de fora, aqui no Teatro Metrópole, dia 31 de junho, a entrada é franca, então é só acompanhar a programação. Assim como o projeto maravilhoso nesse momento, uma ópera Carmen completa, premiada, do Ubuntu Brasileiro, coletivo cultural antirracista, que eu dirijo junto com outros artistas da lírica brasileira, Michel de Souza, barítono, radicado em Londres, Edna de Oliveira, mega power soprano brasileira, negros incríveis da lírica nacional, Iberê Carvalho, que é violista, apaixonado pela lírica, grande instrumentista, grande músico, Felipe Venâncio, que é diretor cênico, que vai vir dirigir essa Carmen aqui, e com o elenco majoritariamente vale paraibano, né? Nós temos só 4 pessoas de fora do Vale do Paraíba e os outros 67 são daqui. Coro, orquestra profissional contratada, serão 2 festas no Teatro Metrópole, dias 7 e 8 de setembro. Então já deixo o convite para todo mundo acompanhar. A gente vai ter, a divulgação começa mais cedo, porque a gente vai ter algumas atividades falando de antirracismo, falando de acesso para os artistas negros, e eu convido a todo mundo para acompanhar a programação lá na página do @Ubuntu Brasileiro no Instagram, e na minha também, que é o Mary Oliveira Oficial. Mary Oliveira Oficial lá no Instagram. Eu estou mais presente no Instagram. Eu achei que ficava doida se fosse fazer um TikTok, estão querendo me convencer a fazer um TikTok. Mas enfim, agradeço muito a TV Câmara por sempre falar das artes aqui, por sempre incentivar. Quero deixar um convite grande para as pessoas acompanharem o Coral Municipal de Taubaté. Ele está entrando no 3º ano de existência, tem um grupo de 24 cantores lindos, dedicados, trabalhando juntos. E em maio a gente tem concerto, em junho a gente tem concerto. O ano passado a gente foi até no Asilo São Francisco cantar para os nossos velhinhos no dia 23 de dezembro. Então deixo um convite aí especial para que as pessoas acompanhem os artistas da cidade, acompanhem o movimento pelo Sistema Municipal de Cultura, acompanhem, porque a cultura é direito constitucional. Sim. E as pessoas precisam saber e precisam parar de compartilhar fake news a respeito, né? E procurar saber de verdade o que é que acontece e quanta gente depende disso. Só no estado de São Paulo são 1.500.000 trabalhadores de cultura. Sim. É muita gente como eu trabalhando mesmo. Então, resumindo, Mary, vamos assistir mais óperas, peças, teatro. Não Isso. Faltam opções de graça. Pode ir de calça jeans, camiseta. Pode ir. Não tem problema. Também quer aprender, vai atrás. Sim. Temos escola aqui, temos cursos, dá para ir em frente nessa carreira que a gente vê o sucesso que é a Mary, sem esquecer da nossa cidade. Exatamente. E é isso, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui ao programa. Eu quero ver você cantar mais um pouquinho também, pra gente encerrar o programa. Meu Deus! Encerrar com um brinde. O que vamos cantar? Aí você faz uma nota, assim. O que vamos cantar, gente? Sei. O meu amor mora longe, tão longe que nem sei mais. A lua no céu também mora longe, mas brilha no mar, igual ao meu bem, que quanto mais além, mais me faz pensar. Saudade, meu desespero e minha consolação. Diz ao meu bem que eu não quero sentir mais saudade.